está aqui de volta no estúdio da Plenai, onde estamos entrevistando eu, Alexandre Kalash, gerontólogo. Em pouco nós vamos nos juntar também o pessoal do Facebook. O plenário está quase na hora, aquela hora crucial do almoço. E por falar em almoço, nada melhor do que a gente ter aqui um cara fantástico que eu conheci no Espaço Plenai, lá em Sintra, e Fred Porto, que além de nutrólogo, portanto almoço, é também um psiquiatra. Fantástico, eu me lembro muito bem da sua palestra, foi sensacional. Se apresenta um pouquinho para que as pessoas possam te conhecer e a gente rolar um papo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou médico, né, de formação, sou mineiro, né, moro em Belo Horizonte e inicialmente fiz psiquiatria, a minha residência no Hospital das Clínicas, mas eu tive uma frustração de que eu recebi um paciente que não estava doente e eu via que assim, ele não tinha uma doença, mas ele não estava saudável, ele ficava numa zona cinzenta e às vezes me restava só passar um remédio para dizer que eu fiz alguma coisa. Então eu resolvi que eu tinha que aprender alguma coisa para cuidar da saúde, para trazer a saúde, né? Que a ausência de doença não é saúde. E foi quando eu fiz minha segunda especialização em nutrologia. E eu procuro trabalhar exatamente com essa união, né, do corpo e mente, vamos dizer assim, né, o físico e o mental unidos, tanto nos meus trabalhos individuais quanto trabalhos corporativos que eu faço. Agora que nós estamos já com o nosso grupo e o Facebook já começou, beleza, estamos bem acompanhados. E voltando aqui ao Fred, eu acho que você falou uma coisa que é tão importante que nunca é suficientemente repetido. Sim. Tem que repetir, que saúde não é só ausência de doença. Verdade. O que é saúde, Fred? A saúde é um estado de bem-estar, né? Assim, no caso integral, né? Seja a sua dimensão física, emocional, mental, espiritual. E muitas vezes as pessoas esquecem isso, né? De que o check-up anual que você faz, ele te diz se você está ou não doente. Ele não diz quão saudável você está. Porque isso requer um acesso à sua subjetividade. Você tem que perguntar para o paciente para te falar. E muitos dessa parte requer um compromisso, uma responsabilidade da pessoa. Não é o outro que vai te dar a sua saúde, necessariamente. Coisa importante, Fred, porque talvez o documento, a leitura mais influente na minha vida, não, teve outras, mas esse influenciou muito a perspectiva minha profissional, foi um documento dos anos 80, que é a Carta de Ottawa de Promoção da Saúde. Sim. E ali tem uma definição que é muito importante, uma colocação. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você vive, onde você se educa, onde você se diverte, onde você ama, onde você trabalha. E a gente tem muita percepção de que saúde se cria no contato médico-paciente, quando, na verdade, é tudo contextual, que está se passando em volta, onde você está inserido com todas essas desigualdades nossas. O que você tem observado na sua prática? Sim, vamos pegar algo, muito, já que você falou do tema da alimentação, do almoço, né? Até, como se dizer, a saúde é do seu contexto, até importar dietas, não é isso? Alimentos. Eu sempre me pergunto o quanto fazer isso realmente é saudável, certo? E como a gente tem que lembrar, no caso da alimentação, que ela é contextualizada. Eu sempre gosto de mostrar para meus pacientes que eu percebo algo se perdendo na sociedade, é o seguinte, que há algo da alimentação que tem a ver com a dimensão social, o seu prazer, estar com o outro, sentar à mesa. E, às vezes, eu costumo brincar que a gente está comendo muita proteína, carboidrato e gordura, esquecendo o que é alimento, o que ele representa. Eu me lembro, você diz Belo Horizonte, nossa, eu na minha infância, os meus avós moravam lá, as refeições eram longas, a gente sentava na mesa e olha de papo, e era intergeracional. Isso mesmo. E ficava aquele papo todo, é bem verdade que também era meio fácil, né? Porque as empregadas que ficavam lá preparando, um esquema escavocado. Isso. Mas aquela comida mineira maravilhosa, era o prazer. E esse prazer que você comer correndo um fast food, não é isso que vai acontecer, né? E se você considerar, a gente comia até menos. Nós comíamos comida verdadeira e provavelmente em menor quantidade, porque esta relação, ela preenchia, ela te alimentava também, tá certo? E não era só o que você falou, um fast food, não, você está comendo rápido, então basicamente você está enchendo o seu corpo de calorias, e essa relação que você tinha lá na casa, né, dos seus familiares, que eu também tinha na casa da minha avó,
que eu costumo brincar que eu não entendo, porque ela tem 94 anos, tira a mesa do café, põe outra, tira o almoço em outra mesa de café e ninguém é obeso lá, eu não entendo como, né? Porque tem sempre alguma coisa em cima da mesa, mas é isso, porque come muito pouco, no fundo, é porque essa interação, ela alimenta. Ela alimenta e tem também aquele aspecto do comer sem culpa, né? Isso, você falou muito bem. Fala um pouquinho mais disso, porque aí vem todo o seu conhecimento de nutrologia, mas também do aspecto mental. Eu falo que das patologias, a gente tem que ter muito cuidado quando uma patologia pode se tornar o comum. Então eu brinco assim, ser nazista na Segunda Guerra, lá na Alemanha, talvez fosse o normal, tá certo? E se você olhar hoje historicamente, não é algo normal. Então eu vejo, as pessoas podem desenvolver um quadro chamado ortorexia. O anoréxico é aquele que não come. O ortoréxico é o que come muito certinho, tá certo? Eu tenho um paciente, por exemplo, falamos da avó, ele foi no aniversário da avó, de 85 anos, não comeu bolo porque ele não queria comer carboidrato simples. Mas você vê, o aniversário da avó, então você tem, isso é uma ortorexia. Isso é patológico, na verdade, né? Então eu acho que muitas vezes nós estamos tornando o alimento, patologizando o alimento, esquecendo essa dimensão do prazer que existe nele e os outros significados. A avó não vai fazer 85 anos novamente, então ele teria, né, como você não come o bolo da avó? Até pergunta para a avó, né? Você comia bolo da tua avó? Isso. E chegou aos 85? Exatamente. A minha mãe vai fazer 100, Sim. Fred. E, poxa, quando eu era estudante de medicina, eu ficava preocupadíssimo, porque o colesterol dela era, assim, uma loucura. E eu vivia perguntando aos professores o que pode fazer e tal. E ela fala assim, minha filha, esquece, fica muito cheio de regra, deixa eu comer. E realmente chegou aos 100, né? Então você vê, você falou muito bem. Então eu costumo dizer que o alimento que muda é o seguinte, o foco excessivo, a gente pode olhar o alimento de várias perspectivas. Eu tenho um modelo, que falei lá em Sintra, né, que eu mostro o seguinte, você pode analisar o quanto que você come, o que você come, o quando você come, o que você come e por que você come, né? Que é uma dimensão mais psíquica. A gente tem uma preocupação muito com quanto, no caso das calorias, de contar calorias. E quando você dá o exemplo da sua mãe, o que é muito interessante é o seguinte, que nós estamos descobrindo cada vez mais que o que se come talvez seja mais importante que o quanto. A grande questão, você fala que tem uma coisa na nossa alimentação mais moderna, é claro, o abandono do alimento verdadeiro, e quando você entra no alimento mais industrializado, você passa a comer muito carboidrato simples, que essa que é a grande questão. Secreta muita insulina, porque é absorvido muito rápido, e isso que gera praticamente todos os problemas. Então, você começa a perceber agora, os estudos caminham para isso, é que a gordura não é tão inimiga igual foi. Aliás, toda vez que você achar um inimigo, você sabe, eu e você concordamos que tem um problema. Nunca é um inimigo, né? Simplificar um assunto complexo. Então, cada vez mais, por exemplo, as gorduras e o colesterol está, de certa maneira, ligado a isso, a dieta low fat, né, de baixa gordura, ela é cada vez, não é tão bandido quanto a gente pensava. No entanto, Fred, nós estamos vivendo um país com todas as suas desigualdades e com toda a falta de oportunidade para as pessoas poderem envelhecer bem, em que esse aspecto da obesidade passa a ter uma influência muito grande, porque não é só aquilo que você está ingerindo, é a falta também do gastar, e a obesidade está tendo um gradiente socioeconômico que é o inverso do que era 50 anos atrás, que doença coronariana era doença de rico. Isso. E hoje você está observando que a obesidade, a diabetes, hipertensão, etc. Como é que... você falou muito bem. Como a coisa mais barata é comer carboidrato, e é verdade, o alimento industrializado é mais barato, em um país de baixas condições socioeconômicas, desigual como o nosso, as pessoas de classes menos privilegiadas vão comprar alimentos que, nesse caso, vai gerar mais obesidade. Então, você vive um paradoxo, como você falou, né? Você fala assim, antes você tinha fome, hoje não, talvez você não tenha fome, mas você tem doenças, obesidade na população menos privilegiada por acesso a um alimento mais barato, que no fundo ele é menos saudável. E realmente isso é preocupante, né? Porque as doenças que vêm com a obesidade, uma coisa é a pessoa começou a ser obesa, sei lá, com 45 anos, hoje você tem, nos Estados Unidos, você já tem mais de 100 mil adolescentes com diabetes tipo 2. Como é que é tratar de uma pessoa que começou a ser diabetes tipo 2 com 15 anos de idade? A medicina não sabe o que vai ser. Como é que essa pessoa vai estar aos 40?
Não teve nem tempo de perspectiva longitudinal de acompanhar essas pessoas para saber não essa sabe criança. impacto, né, renal, impacto de retina, você não sabe. E o impacto emocional, porque essas crianças já começam com baixa autoestima, porque são obesas, tem o bullying, oi, o gordo e tal, e isso é um desastre duplo, né? Eu acho que o debate, e passa uma coisa, exatamente, bullying, e tem um paradoxo, que eu costumo dizer, da obesidade, é o seguinte, claro, o início do indivíduo, ele come e engorda. A partir do momento que ele aumentou a massa corpórea dele, o que acontece? A insulina fica alta e ele não consegue acessar aquela gordura. Então, eu costumo dizer, não é que ele está gordo porque ele comeu, ele agora come porque ele está gordo. Ele está gordo porque ele comeu, é verdade. No início ele comeu e engordou. Agora não, ele tem que comer porque ele está gordo, ou seja, ele não consegue ter acesso à energia dele. Então, a gordura mantém de uma maneira paradoxal, ou seja, ele come porque ele tem uma massa maior para manter de energia. Como a insulina alta não deixa de ter acesso à reserva de gordura, é como se você estivesse com fome o tempo todo. Aí entra num ciclo vicioso. Né? Insaciável. Insaciável, exatamente. E aí vem um debate, agora falando do nível social, a gente quer colocar a culpa na atividade física. Ela é importante, mas enquanto você não debater alimentação, nós vamos procurar aquela história do Nasruddin, não é isso? Que ele perde a chave e alguém fala assim, onde você está? Perdeu aonde? Não, eu perdi, foi ali. Mas por que você está procurando aqui? Ah, não, porque aqui tem luz, lá está escuro. Não é isso? Então você está procurando no lugar errado. Não que você tem que ter prática de atividade física? Sim. Não sei se você sabe, a prática de atividade física para emagrecer, ela não é a melhor coisa. A atividade física é muito importante para a saúde. Se você não cuidar da alimentação, não vale nada. Então você põe a culpa toda nessa criança, ela sofre bullying e dá uma receita, às vezes, errada para ela. E ela vai se culpar que ela é gulosa, preguiçosa e assim por diante. E esse debate todo é muito importante também, porque a gente está falando de longevidade, a gente quer que as pessoas possam envelhecer e envelhecer bem. A gente está falando de capitais e um deles, claro, fundamental, é de saúde. Mas a gente muitas vezes acaba culpando a vítima. É aquele cara que está excluído, que não tem autoestima, que não tem acesso senão à comida branca, porque é a comida barata, e depois a gente fala assim, não se comportou bem. Só se você olhar, dos 7 pecados capitais, ele ganha 2, né? Preguiça e a gula. Então, você põe a culpa nele, não é isso? Isso vem, né, Kalash, de uma cultura americana, que é o loser, né, o perdedor, e põe a culpa sempre no indivíduo. Né? Você tem hoje alguns documentários muito interessantes, chamado Fed Up, por exemplo, que mostra exatamente o sofrimento de jovens lá, que não conseguem emagrecer, que tentam, mas você vê que o caminho, por exemplo, eu estou dando estatística americana, porque às vezes é mais fidedigno, você vê lá nos Estados Unidos, as cantinas das escolas são licitadas e quem ganha são grandes indústrias de fast food. Então, o indivíduo, nem que ele queira comer saudavelmente, ele tem a opção. E aí você vai pôr a culpa porque ele não faz atividade física, não é isso? Não precisa nem exemplo do Brasil. Eu, quando morava na Inglaterra, foi uma luta, porque as indústrias de refrigerantes, elas davam computador, isso e aquilo, equipavam a escola para poder ter uma geladeira vendendo o refrigerante. Exatamente. Aí não dá, né? Aí fica complicado. Isso aí. Fred, eu ficaria conversando com você aqui a tarde inteira e vocês aprendendo muito, mas é aquele corre-corre. Nós estamos exatamente agora no intervalo de almoço, as pessoas estão saindo do plenário, o Fred também vai comer, e nós vamos ter o nosso próximo convidado. Não saiam, pequeno intervalo. Fred, super obrigado. Um abraço. Eu que agradeço sempre a você. Um prazer estar contigo. Um prazer sempre estar contigo também. Ok, obrigado. Um abraço.